Então é exatamente esse sentimento. Enquanto o corpo está parado e eu vou aplicando uma força, não movimentou. Não movimentou por quê? O atrito que está em oposição à minha força, né, o par, ação e reação, está em equilíbrio com a minha força, não consigo movimentá-lo. Aí eu aumento um pouquinho mais a força. Apesar da força ser maior, esse atrito que ainda existe continua sendo igual à minha força, tá? Só quando eu chego no limite dessa força e inicio o movimento, aí a força de atrito ela passa a se chamar atrito dinâmico, que está sempre abaixo um pouco do limite do atrito estático, tá? Ok? Então é isso. Então a força de atrito estática, né? Aliás, força de atrito não. O coeficiente de atrito estático, ele vai ter, ele estará sempre em equilíbrio com a intensidade da força que vai atuando sobre o corpo, até que ele vença o estado estático e passe a entrar em movimento. Ele vai aumentando proporcionalmente à força. Depois que é vencido a estática, começa-se o movimento, depois ele fica constante no valor, tá? Durante o movimento, exercendo sempre o mesmo grau de dificuldade, tá? Então ele é crescente, o atrito, até a iminência, chamamos de iminência, tá? Na física, ou seja, no limite, né, para você vencer essa condição de estática, de estar parado, e aí começar o movimento, depois ele se torna constante. Ok? Então, por isso que você tem que ficar muito ligado em que momento que está se falando na situação do atrito, do coeficiente de atrito. Se o corpo está parado ou se o corpo está em movimento, tá? Não é muito comum a Sesgran Rio, nos concursos da Petrobras, ficar jogando com essas duas condições, com esses dois casos, tá? Normalmente ela cobra um ou cobra o outro, tá? Então aqui nós chamamos de coeficiente de atrito estático, E, né? Letra grega, Mi, tá? Usado também na simbologia do micro, né? E aqui, coeficiente, a partir daqui, né? Entrou em movimento, coeficiente de atrito dinâmico D. Ok? Bom, então voltando aqui, por exemplo, né? Um corpo num plano. Tá na horizontal. Deixa eu mudar aqui, botar ele mais estável. Aumentei a inclinação. Então, o atrito da superfície garante que esse corpo fique parado. Então, o peso Px, né? Peso do corpo em direção ao movimento alinhado com a superfície, né? Está em equilíbrio com a força de atrito, não permite que ele caia. Aumentei o ângulo, continua em equilíbrio ao peso no eixo X com o atrito, com a superfície. A superfície está oferecendo o atrito, mantendo o corpo parado ainda. Só que vai chegar no limite que ele entra em movimento. Ou seja, agora o peso X venceu o coeficiente de atrito de estático e passei a ter, acho que eu quebrei, passou a ter um movimento, agora esse atrito é o atrito dinâmico, tá? Porém, é vencido pela força e entra em movimento, tá? Realmente eu quebrei, não sei de onde, aqui. Pois bem, bom, vamos agora então aplicar aos exercícios. Tá? Não tenho nada para falar aqui, né, em relação à fórmula nem nada, porque o que está em questão aqui, o que está sendo discutido aqui, é a força de atrito. Agora, se você vai usar o coeficiente do atrito estático,
a fórmula é μ vezes a normal, certo? Ou se você vai usar o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Ou um ou outro, tá? Mas a força de atrito já definimos, não tem novidade nenhuma. Só precisava dar esse conceito da diferença do coeficiente de atrito estático para o coeficiente de atrito dinâmico. Ok? Vamos fazer algumas questõezinhas envolvendo plano inclinado e força de atrito.